Tum, 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 tum. Vencer os desafios de entrar no mercado de trabalho acima dos 40 anos no Brasil já é uma tarefa para lá de difícil. Imagina ingressar no mercado de trabalho nessa fase adulta no exterior. É essa história bacana de vitória, de conquista, que nós vamos conhecer da nossa querida cearense, que hoje mora em São Paulo, a Liara Mara, essa simpatia de pessoa. Eu sou Eric Santana, seja muito bem-vindo ao canal da agência MTV e curta esse papo, vamos escutar a história dessa guerreira, dessa pessoa fabulosa que é a Liara. Tudo bem, Liara? Como você está? Bom dia, Eric. Tudo bem? Bom dia, pessoal do MTV. Bom dia, grande família. Se é que eu posso dizer assim, amigos e clientes. Tudo bem? Beleza, tudo em paz. Às vezes é bom dia, às vezes é boa tarde, às vezes é boa noite, porque no canal da agência MTV a pessoa entra de manhã, à tarde ou à noite, ou até de madrugada, né? Não é verdade? Mas hoje é o dia 12 de junho de Dia dos 2020, namorados. Dia dos E eu Namorados. ganhei Que presente. coisa gostosa! Dia dos Namorados. Sexta-feira, Dia dos Namorados. Olha que coisa bacana. Mas a gente vai estar aqui para conversar com a Liara, com essa simpatia, né? E que hoje, né, mora em São Paulo, mas nasceu justamente no Ceará. É isso? Isso mesmo. Eu nasci em Fortaleza e aos 7 anos, depois que minha mãe ficou viúva, nos mudamos de vez para João Pessoa, e onde nos estabelecemos até minha idade de adulta. Foi lá Legal. que eu fiquei, e depois saí de lá aos 18 para casar, tal, voltei, enfim, altas Legal. histórias. Esse é o começo da sua história. E o final da sua história? Por que você está tão feliz assim ultimamente? Então, eu estou muito feliz porque eu acabei de receber a minha tão sonhada oferta de trabalho no exterior para o Hotel Shangri-La, um resort luxuosíssimo, hotel de 5 estrelas. Nunca pensei que um dia eu fosse trabalhar num hotel dessa categoria. E mais ainda, né, conseguir realizar esse sonho, né, aos 43 anos, né, que eu já achava que não era uma idade para se tentar a vida lá fora, né? Se não é aqui no Brasil, imagine lá. Muito bem, parabéns pela oportunidade de trabalho. Você aí, internauta, que não conhece o Hotel Shangri-La, entra na internet, Shangri-La Hotel Dubai, é um hotel fabuloso, 5 estrelas, fantástico, e a Liara Mara vai trabalhar nesse hotel graças ao empenho dela, a dedicação dela e também o apoio da agência MTV. Agora me conta, esse é o final da história, então vamos saber como que você chegou até esse momento tão importante na sua vida. Lá no Ceará, você disse que foi casar, tudo. E como foi o casamento? Como foi essa história? Então, eu me casei muito novinha, né, com meu primeiro namorado, aos meus 18 para 19 anos, né? E o namorado tinha uma mente um pouco fechada, machista, né? Não queria que eu trabalhasse, que eu estudasse. E isso levou algum tempo até que eu resolvi ter a minha alforria, né? Disse, olha, não dá, eu quero meu dinheiro, eu quero ter minhas coisas, não quero depender de ninguém. Até porque eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que o meu hoje não é amanhã, então eu ficava muito firme nessa minha posição, né? Como que sua mãe falava? Homem é hoje, não é amanhã, é isso? Exatamente. Isso é coisa de Amélia, de 1900 e bolinha, que vivia as custas de homem. Hoje em dia, a mulher só fica com o homem se ela quiser, né? Encher o saco, manda embora mesmo. Então, Adoro! é verdade, né? Hoje em dia, a mulher é independente, dona do seu dinheiro, ela não precisa do homem para nada. Ele é apenas um utensílio, digamos assim, hoje em Ah, dia. que judiação! Não trata a gente assim também, não, por favor. Não, brincadeira. Mas assim, né, mostra a realidade em que vivemos hoje, né? Que as mulheres, elas curtem ser independentes, elas estão casando cada vez mais tarde, enfim. Mas, voltando ao foco, me E aí separei, você resolveu achar um emprego, você foi trabalhar. fui trabalhar como vendas, né? Eu era super tímida, foi uma barreira que eu tive que vencer, né, para poder falar com os clientes. Uma coisa que depois eu percebi que eu amo, que eu adoro, e descobri que podia ganhar dinheiro com isso, né? Bom, Mas eu sempre tive o desejo de viajar, de conhecer o mundo. Eu nunca me senti com o pé, né, enraizado aqui no Brasil. Eu sempre tive essa vontade. Mas, infelizmente, eu não tinha condições financeiras para isso, né? A gente sonha essas coisas quando é criança, quando a gente vai crescendo, vai vendo a realidade é bem diferente.
E aí, mas então, você conseguiu esse primeiro trabalho de vendas e de repente se interessou por algum setor específico? Como que foi? Olha, eu tive dois momentos da minha vida que me fizeram trabalhar com turismo hoje, trabalhar com esse público, né, oriundo do estrangeiro, digamos assim. Quando eu tinha em torno de uns 11 anos, por aí mais ou menos, eu ganhei a minha primeira passagem de avião, né? E eu fiquei encantadíssima quando eu vi uma comissária de perto, né? E vi o trabalho delas, e então eu quis ser comissária. Mas, né? E principalmente que tinha um pessoal do meu lado que eu acho que era do exterior, visita no Brasil, e quando eu a vi falando inglês, então, nossa, né, eu digo, é isso que eu quero, né? Essa mulher vive viajando, vai para o exterior, vai não sei para onde, fala idioma, é isso que eu quero. Eu era criança e não entendia muita coisa e não sabia o quanto eu precisava trabalhar até chegar nisso, né? E aí uma outra opção, um outro momento, né, foi quando a minha irmã, que era o meu modelo, né, que era a mulher que eu queria ser quando eu crescesse, porque eu admirava o fato dela ser independente, desde os 18 anos, trabalhar, ter o dinheiro dela e tal, não sei o quê. Foi o momento que ela foi trabalhar em hotelaria, né? E sempre quando o hotel estava em período de baixa estação, ela me levava para ter, tipo, um dia de trabalho com ela. E eu achava aquilo fabuloso. Eu dizia, nossa, eu quero isso. Então, eu sempre fiquei assim, entre hotelaria e aviação, né? E acabei procurando sempre empregos similares nessa área. Você trabalhou já em hotelaria? Sim, hoje em dia eu trabalho em um hotel aqui em São Paulo, no centro, ali no Largo do Paissandu, né? Bem pertinho ali da Galeria do Rock e tal. Sei, conheço. Enfim, isso. Sou comissária formada, mas ainda não consegui também entrar na área. Quem sabe depois de cumprir meu contrato lá eu não consiga ser, ou então continue crescendo dentro da empresa, né? Aproveitando as oportunidades, enfim. Bom, eu trabalhei já com operadoras de telemarketing, eu já trabalhei com vendas, eu já trabalhei como recepcionista hospitalar, né, no pronto-socorro, e sempre fiz a minha vida inteira trabalhos voluntários, né? Então, dentro do hospital, eu desenvolvi um trabalho de intérprete de Libras para os funcionários, né? Para o médico cliente, na verdade, paciente. Trabalhei em um presídio manicômio como voluntária. Alguns trabalhos também resgate de animais de rua, e também asilos. Bom, isso foi Bacana. toda a Que minha mulher história. guerreira, que mulher disposta a ajudar o próximo e se ajudar consequentemente. Agora, hoje você fala da onde? Eu estou falando atualmente aqui de São Paulo, capital. Eu estou falando mais precisamente da Zona Oeste aqui, ao lado da Anhanguera, para quem não conhece ou sabe mais ou menos, quase pedágio de Cajamar, onde tem um terminal britânico, para ser mais preciso ali. Sei, Dizem conheço essa região. dizem os paulistanos que eu não moro em São Paulo, que eu moro no interior, né? Mas, enfim, é isso É aí. meio longe, vamos dizer assim, do centro, né? Do Largo do Paissandu, principalmente. Ou o pessoal de São Paulo, um abraço para todo mundo que acessa e curte o canal da agência MTV, viu? Estamos sempre juntos. Conheço muita gente de São Paulo, saudades da cidade de São Paulo. Hoje eu estou em Minas Gerais, olha só que coisa bacana. Agora me diga, depois desse tempo todo, né, que você teve todas essas atividades, sempre quis ser aeromoça, foi aeromoça, se formou aeromoça. Isso é bacana, né? Uma história grande, né? De muitas realizações. Agora, e sua família? Como que é a sua família, a estrutura da sua família? Minha família é super simples, muito, muito simples, né? O meu pai morreu, como eu falei, quando eu tinha 7 anos de idade. E o único bem que a nossa família tinha era uma casa. E o que é que acontece, né? Quando a gente veio para João Pessoa, se desfez da casa lá e comprou uma em João Pessoa. Uhum. Mas eu não contei um outro episódio interessante que aconteceu. A minha família toda foi ex-funcionário da VASP. Ah, que legal. Então, a minha primeira vinda para São Paulo, na verdade, foi logo após esse episódio, né? De repente, a gente tinha todo mundo trabalhando na VASP, feliz, eu era a única que não tinha conseguido entrar ainda, estava na tentativa, e acabou se perdendo essa tentativa, já que ela entrou em falência, né? E Não, a aí, VASP, para quem não lembra, é uma grande empresa de aviação, né, com sede em São Paulo, mas era maior, uma das maiores do Brasil. Era VASP, Transbrasil e Varig, se não me engano. exatamente, É. exatamente.
Isso. Aí o que acontece, né? Então, teve aquela demissão em massa, né? E com os meus parentes não foram diferentes. E como eu sempre tive vontade de ir embora para o exterior, eu achava que São Paulo e Rio de Janeiro era uma portinha para ir, né? Mais fácil, porque eu estava lá no Nordeste e tudo era muito difícil, eu não sabia quem procurar, quem recorrer, com quem me aconselhar, qual o primeiro passo tomar. Então eu digo assim, olha, eu tenho que ir para São Paulo. E foi assim que a gente veio a primeira vez para São Paulo. A gente acabou perdendo tudo, né? Nosso único bem se perdeu, ficamos morando de aluguel, e aí, como diz no nordestino, né? Voltamos para o Nordeste puxando a cachorrinha, literalmente. E aí eu via cada vez mais difícil esse meu sonho de ir embora. Foi quando eu recebi uma proposta de trabalhar no exterior, Ah, né? é? Isso, para ir para Portugal, para a cidade do Porto, e eu pensei, poxa, essa é a minha chance. Graças a Deus eu consegui. Vou. Fui. Não conhecia ninguém, não tinha nenhum parente lá, nada. Nunca tinha ido para o exterior, zero. E aí, na época, eu fazia faculdade de hotelaria e eu pensei, vou pegar minha transferência, dou continuidade lá, tá tudo certo, vou embora para o exterior. Cheguei lá, não deu nada certo, acabei voltando 4 meses depois. Meu chefe era uma pessoa muito boa e disse assim, olha, volta, né? E você continua fazendo um serviço online para mim, lá do Brasil, não tem problema nenhum. Chegou aqui no Brasil, nada, perdi emprego, perdi a esperança de voltar, perdi tudo. Ai, Aí eu digo Jesus! assim, como assim? Ainda por cima, né, para ajudar nessa situação, que já não estava sendo fácil, descobri que a minha mãe tinha uma doença degenerativa, né? Ia precisar de cuidados especiais, né? Minha mãe sofre do mal de Alzheimer, né? Não é uma doença muito fácil, mas enfim. E aí eu pensei, poxa, o que é que eu vou fazer? Sozinha aqui em João Pessoa, minha irmã mora lá em São Paulo, minha mãe com essa doença super séria, então eu tenho que ir para São Paulo para ficar perto da minha irmã e ela me ajudar nos cuidados com a minha mãe. Sim. Mas assim, eu nunca desisti do sonho de ir embora. Né? Eu sempre ficava com aquele me remoendo, eu disse, meu Deus, mas o tempo está passando, a idade foi chegando, eu disse, pronto, agora deu. Esquece, se conforme com o que tu tem, porque já era, o leite já azedou, não adianta mais, esquece. E aí eu estava meio desanimada até, né? Nem queria mais saber disso, quer dizer, queria, mas não queria, sabe, aquela coisa. Que bacana. E me diga o seguinte: você conseguiu, depois desse momento difícil, delicado da saúde da família, é, se restabelecer em São Paulo? Nossa, que história bacana. E conseguir um trabalho, como que foi? Então, né, quando eu vim para São Paulo, eu não tinha muita experiência na carteira, né? Então eu precisava pagar minhas contas, água, luz, as minhas necessidades básicas. Minha mãe tinha apenas uma pensão na época, ela ainda não era aposentada, né? Então ela contava com a minha renda e com a renda da minha irmã para a gente morar em São Paulo. Você sabe que o custo de vida aqui é muito alto. E eu Exato. não tinha tempo para estar escolhendo emprego. Era o que aparecesse. Desde que fosse honesta, era o que aparecesse. Então, eu me lembro que a minha primeira experiência de trabalho em São Paulo foi como operadora de telemarketing, na época que o salário era R$ 450. E era bem complicado, sabe? Mas E passou eu perrengue essa fazia. época, então. Então, essa época passou perrengue. Passei muito perrengue, sabe? Porque eu fazia faculdade, a minha faculdade era paga, eu não tinha não tinha bolsa de estudo. Então, assim, Imagina. eu praticamente recebia meu salário e pagava a faculdade, porque minha mãe dizia, não, sua faculdade é o mais importante, a gente se aperta com o resto, né? Olha que Mas, bacana. enfim. E aí eu trabalhei depois disso, fui trabalhar como recepcionista em uma empresa de como que eu posso dizer, sem falar o nome da empresa? Aquelas que colocam aquelas na moto, sabe? Anti-roubo, anti-furto. Sei, monitoramento Sabe? veicular. Isso, fui trabalhar numa empresa dessas daí, depois fui trabalhar no hospital, né, num pronto-socorro, super pesado, puxado pra caramba. Eu só dormia em torno de 4 ou 5 horas por dia, porque era contramão de onde eu morava.
porque eu trabalhava em Osasco e eu morava aqui já no Morro Doce, né? Para quem conhece aí, fim do mundo. E o que que acontece? Era super contramão para mim e a empresa só pagava uma única passagem. Então, o restante do caminho eu tinha que caminhar todos os dias em torno de 6 quadras para chegar no serviço. Nossa. Mas, mesmo assim, fazia da melhor maneira possível e foi onde eu nesse tive... momento, Liara, desculpa interromper, já interrompendo. E nesse momento, onde estava o sonho? Onde que ficava o sonho? Na sua cabeça, aquele sonho de ser aeromoça, aquele sonho de trabalhar fora do país, onde que estava? Isso daí ficava só no meu travesseiro quando eu chegava em casa à noite, né? E quando eu conseguia dormir essas 4 horinhas, 5 horinhas aí, porque realmente, bom, não dava. E outra, o curso de comissária, para quem ganha um salário mínimo aqui em São Paulo, ele é bem pesado, Ah, tá. entendeu? Principalmente para quem paga aluguel e tal. Então, assim, é um investimento muito alto e sem você ter muitas garantias. Então, Sim. eu também não tinha esperança de fazer mais, sabe? Quando eu vi que a única coisa que você precisava fazer era apenas um curso, né, e É. fazer a prova da PIC, aí eu digo assim, mas eu não tenho dinheiro, então deixa para lá. E aí eu fui trabalhando, seguindo a minha vida, trabalhei como intérprete de Libras dentro do hospital de forma voluntária, que foi uma coisa que me realizou bastante, porque eu E sempre o inglês? gostei Você de... tem o inglês? Como que foi? Você tem o inglês? Olha, o meu inglês, na época que eu parei há 3 anos atrás, para ser bem honesta, ele estava indo para o pé avançado. Mas hoje, sendo bem honesta com você, eu acho que ele está voltando para o básico, por falta de voltar. Eu ser honesta, não adianta. Eu Mas tenho que ser honesta, gente. Não dá você fez curso, você sempre estudou inglês, né? Não é assim. que falta prática, etc e tal. Isso, eu me esforçava, né? Tirava não sei de onde e tentava pagar lá o meu cursinho de inglês, entendeu? Porque É, eu tinha Liara, esperança de pelo menos estar na área. pois é. Ô, Liara, veja, numa época que a gente fala tanto de preconceito, né? Você, mulher, numa família de 3 mulheres, praticamente, você se casou, mas, enfim, uma família de 3 mulheres, nordestina, né? Que vem para São Paulo batalhar, tal, não sei o quê, já na fase adulta da vida, com 43 anos de idade, numa época que a gente vive com tanto preconceito, a gente, você disse uma coisa interessante agora há pouco, que foi, se acomoda que tá tudo bem, não vai dar mais para mim, né? As pessoas agem assim de vez em quando. O sonho não acaba nunca. O que a gente tem às vezes é um preconceito com a gente mesmo. Já fiz 40 anos, eu tenho que fazer tal coisa. Não. O mundo está aberto ainda de possibilidades, o mundo está cheio de possibilidades, porque 43 anos eu tenho que me contentar com alguma coisa, né? Eu acho que é isso que é o legal, não é? Exatamente. Então, assim, apesar de eu ter chegado nessa idade, eu nunca me contentei com a minha real história. Eu disse assim, eu posso mudar ainda, eu ainda não morri. Enquanto eu mexer um dedinho, eu ainda tenho que ir atrás do meu sonho. Não é possível. Isso é possível para todo mundo. Eu acredito que todo mundo pode ser o que quiser da vida. A gente não tem que se desmotivar, perder a fé, procurar as pessoas certas que possam, pelo menos, te ajudar a dar o primeiro passo, a seguir no caminho certo daquilo que você quer. Então, foi isso que eu fiz. Muito bem. E como você achou a agência MTV? Tá. Assim que eu me divorciei, que eu vim para João Pessoa, antes mesmo de ir para a Europa e vir para São Paulo pela primeira vez e tudo, eu vi na TV uma reportagem falando sobre um processo seletivo para uma empresa estrangeira que estava acontecendo aqui no Brasil, em São Paulo. Eu nem acreditei, eu surtei na hora. Eu digo assim, como assim? Tá tendo uma entrevista aqui, olha só. E eu vi que o grupo que estava por trás desse tipo Open Day lá era justamente a MTV. E aí eu pensei assim, nossa, que maravilha, olha, eu nem sabia que existia uma empresa que podia fazer esse né, meio de campo, digamos assim. E eu digo assim, nossa, que maravilha, tá vendo? Em São Paulo tudo acontece, aqui não vem nada. Eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que ir para São Paulo. Mas assim, até eu procurar a MTV e efetuar realmente o contrato com eles, eu fiquei meio insegura por um tempo, por 2 fatores. Primeiro, porque a gente escuta muita coisa, né?
sobre empresas de má índole e tal, e escuta muitos depoimentos de brasileiras no exterior que passaram maior perrengues e tal. Então, eu tinha muito medo disso, muito medo mesmo, porque eu ficava imaginando, poxa, eu vou estar num país estranho, já não tenho uma família, já não domino o idioma, tô ferrada, sem um centavo no bolso, como é que eu faço? Eu sei que minha família aqui no Brasil não tem onde cair morta, né? Se morrer, a gente vai ter que enterrar no quintal, porque não vai ter nem dinheiro para caixão. Como é que eles vão mandar dinheiro para advogado e passar para mim? Não tem como, entendeu? Entendi. Então, eu demorei muito para procurar empresa, para fechar, mas assim, eu comecei, eu tive acesso também à internet bem tarde, né? Então, assim, eu comecei a pesquisar na internet, comecei a procurar, a ver vídeos, depoimentos, aí eu disse assim, opa, parece que esse pessoal é sério, parece que esse pessoal faz alguma coisa, né? E aí, quando finalmente eu vim morar pela segunda vez aqui em São Paulo, né? Aí eu descobri que o escritório do Marcelo ficava onde? Aqui do lado. Aí eu digo assim, olha, vou fazer uma visita para esse homem cara a cara, né? Porque não é possível. Ele tem que ser muito bom mentiroso para estar de frente para mim. Vamos lá. Não, a gente pensa de tudo, a gente Claro. a gente tira. E aí eu ainda mandei um zap, né? Tentei ali conversar e tal. Ele me passou muita segurança. Eu digo assim, olha, tô achando que ele é o cara, hein? Vou fechar negócio com eles. E aí, quando foi isso? Isso foi há uns 8 meses atrás. O ano passado, final do ano passado. Isso, foi meados de novembro, mais ou menos, que eu fechei contrato com ele. Mas o melhor foi o seguinte, a minha família não estava acreditando muito no processo, não. Né? E chegou um momento que eu duvidei também, não vou mentir. É mesmo? Como foi? Claro, então, quando, em menos de um mês, eu acho que eu tinha uns 15 dias que eu tinha assinado meu contrato, eu consegui minha primeira entrevista. Eu pensei, nossa, não acredito. Eu dei um pulo da cama, era de madrugada, eu recebi a mensagem, comecei a chorar, comecei a pular, eu não sabia o que fazer, queria sair no meio da rua, eita, tem entrevista, pronto. Mas, fiz a entrevista e o que acontece? Não passei. Aí eu digo assim, tudo bem, né? Acontece, a gente não passa de primeira. Aí fiz a minha segunda, não passei. Aí eu digo assim, não, calma, Liara, não entre em pânico, normal, você vai passar na segunda. Vai passar na terceira, relaxa, é assim mesmo. Fiz a terceira, nada. Aí eu digo assim, Jesus, agora deu. Aí, né, meus familiares começaram, né? Tá vendo? É mentira, é enrolada. O diabinho aqui falando. Era desse jeito. Olha, tá vendo? Você jogou o dinheiro no lixo. Olha o que é que tu fez. Tu já não tem onde cair morta. Como é que tu faz um negócio desse? E eram uns merrequinhas que eu tinha guardado, né? Com muito custo. Aí eu digo assim, ai, será, gente? Não, não pode ser, não é possível. Mas eu tenho que falar uma coisa também. O meu processo, ele demorou muito por causa de Moá, viu? Porque o processo, ele realmente funciona. Ele realmente funciona. Toda semana a gente tem que mandar o relatório para o Marcelo, ele confere tudo direitinho, mandar aquela relação de e-mails, tudo direitinho. A questão é que, depois que eu não fui aprovada na terceira entrevista, eu já não comecei a mais fazer isso. E aí o Marcelo brigava comigo, ele era igual um pai. Liara, minha filha, você já era para ter ido, você tem experiência, você é simpática, você sabe, tem um inglês, minha filha, você já era para ter ido. E aí você começa a ver todas aquelas pessoas dentro de um mês sendo aprovadas e viajando, aí diz assim, nossa, o que está acontecendo? Então o problema é comigo, gente. O problema é comigo. Eu mando os e-mails, faço tudo e tal, o problema é comigo, sabe? Então, assim, eu passei por várias fases durante o processo, né? E nessas fases, você acompanhou o site da agência MTV? Você viu alguma entrevista? Você viu as pessoas falando? Como que foi isso? Sim, vi várias, né? Do pessoal sendo aprovado, pessoas que tinham básico de inglês, né? Que só sabia falar bom dia, boa tarde, boa noite, sendo aprovados. Pessoas que nem tinham experiência direito na área, sabe? Você viu o vídeo comigo? Você viu eu entrevistando alguém? Sim. As pessoas duvidam que eu existo, sabia? As pessoas duvidam que o Eric existe. Meu Deus! Mas eu existo, cara, é real, dá para fazer. Eu vi você entrevistando um cearense teimoso igual a mim, que também não fazia isso.
Pois é, o cara não fazia, teimoso, cearense é tudo teimoso, cara. Ele foi trabalhar numa churrascaria, se eu não me engano. Foi, exatamente. Tá feliz da vida. Outro dia mandou mensagem pro Marcelo. Tá feliz da vida. Bom, mas... Quando ele falou isso, aí eu digo assim, ele tá falando de mim, é meu amigo conterrâneo também, ó. Ai, meu Deus do céu. Mas aí passou toda essa fase, você venceu preconceitos, você venceu um monte de coisa, né? E agora, como foi essa última entrevista que você se deu bem? Olha, essa entrevista foi muito rápida, para falar a verdade. Assim, de todas as entrevistas que eu tive, essa foi a mais rápida e, se eu falar, a mais fácil também, sabe? Pela velocidade como tudo aconteceu, né? Então, eu mandei mensagem, né? Fiz todo o procedimento que o Marcelo fala. Olha, procura o futuro empregador nas redes sociais, né? Se apresenta, dá o primeiro passo e tal. Então, eu fiz isso, né? Catei o homem lá no Skype e mandei mensagem para ele, me apresentei, disse que estava interessada na vaga e mandei meu currículo e fiquei aguardando. No outro dia, ele já me mandou resposta. Olha, vamos agendar 8 horas da manhã aí do Brasil. Eu digo assim, meu Deus, minha entrevista, que bom, vamos lá, uhul, né? Só que assim, como eu te disse, como eu já tinha passado um processo que eu não estava mais acreditando, né? Então, eu estava super relaxada, super tranquila. Eu disse, olha, seja o que Deus quiser, se foi, foi, se não foi, não foi, porque eu já estava quase de malas prontas para ir embora para Portugal. Eu já estava dando entrada até no meu sedã, sabe aquele seguro de saúde? Sei. Então, aí eu digo, olha, daqui uns meses meu contrato vai acabar e tal. Isso foi uma fantasia, passou, então tá bom, né? Mas eu vou fazer entrevista assim mesmo. Fui fazer entrevista. Fiquei esperando, né? Fiquei igual uma boneca, né? Esperando o homem me chamar, tal, concentrada ali, nada de um homem aparecer. Aí eu digo, olha, ele é uma pessoa muito ocupada, deve ter acontecido alguma coisa, então eu vou seguir a vida, né? Mais tarde ele vai me dar uma resposta, vai dizer alguma coisa e tal. Quando eu tô na fila do supermercado fazendo compra, me manda uma chamada de vídeo, eu digo, meu Deus, e agora? Eu digo, o que é que eu vou fazer? Desliguei na cara dele, foi a primeira coisa que eu fiz, né? E aí eu justifiquei, mas aí eu pensei, pronto, acabou, a entrevista já era, né? Desliguei na cara do homem e tal, como assim? Beleza, aí eu falei, olha, eu tô no supermercado, né? Não posso falar agora, eu esperei o senhor às 8 horas, mas dentro de uns 30 minutos eu vou estar em casa. Ele fez, ok. Então, quando você chegar em casa, me avisa e me chama. Menina, eu saí voando do supermercado, eu vim correndo, eu queria um jato para estar em casa dentro de 2 minutos. Cheguei em casa, fiz a entrevista, ele me fez umas perguntas, já não ligou mais o vídeo, né? Aí eu já pensei, né? Eu digo assim, ó, tá vendo? Não ligou o vídeo, não gostou Tá de mim, vendo? Tá desliguei. vendo? Desliguei na cara do homem, olha só o que eu fiz, eu mesmo me queimei, né? Olha só. Não, eu já pensei assim, né? Tudo bem, né? Eu já disse, essa entrevista já deu. Ah, não. Ah. Assim, como assim? Aham. Dados. Ninguém nunca em nenhuma outra entrevista tinha pedido meus dados. Isso é muito estranho. Aí eu digo, mas eu não vou me animar antes da hora, não, né? Vai ver, não é nada. Vai ver a padrão deles e tal. Enfim, deixa quieto. Quando foi no outro dia de manhã, recebo lá a mensagem no meu Skype. Eu disse, não é verdade. Eu fui aprovada, recebi a carta. E aí é só alegria, né? Eu não Aham. contei para todo mundo, enfim, mas contei só para o meu namorado, contei para minha mãe. Aliás, minha mãe não, né? Porque a bichinha não pode ir. Ah, Contei agora, para minha agora, irmã. Kiara, agora eu vou pedir uma coisa para você. Vou Sim? pedir uma coisinha inédita aqui, eu nunca fiz isso, eu vou tentar fazer. Que você feche os olhos e só escute e tente lembrar desse momento, tá bom? Tá, Feche os olhos. Só tá escute. bom, já. Bom dia, seu Marcelo, tudo bem? Consegue Eu ouvir? tenho uma ótima notícia para te dar, né? Mas, primeiramente, eu queria te agradecer por todo o apoio que você me deu, por toda a ajuda que você me deu, as orientações foram de suma importância para mim. Eu sei que eu te dei trabalho, eu reconheço, né? Porque em alguns momentos, eu não vou mentir para ti, eu comecei a perder a esperança,
pelo fato de já ter 43 anos. Que a gente sabe muito bem que tanto aqui no Brasil, a gente já tem dificuldade de entrar no mercado do trabalho, então eu sabia que isso era um dos fatores que talvez dificultasse também a minha ida para o exterior. Mas é com muito, muito prazer que eu venho te dizer aqui agora que eu fiz a entrevista com o senhor Gilbert, do Hotel Shangri-La, e fiz a entrevista com ele ontem, ele me contactou essa semana, através de Skype, foi muito simpático, né? E como todas as outras entrevistas que eu tinha feito anteriores, que vocês já sabem que eu fiz algumas, né? E como você mesmo me disse, eu já deveria ter ido, né? Que a única coisa que estava faltando era empenho de minha parte. Então, eu fiz essa entrevista sem muitas expectativas, achando que ia ser somente uma, né? Como as outras demais que eu fiz. Achei que me saí bem, mas nas outras anteriores também achei a mesma coisa. Enfim, no final da entrevista ele me pediu meus dados como nome completo, meu número de telefone e meu e-mail. Eu achei extremamente diferente porque nas outras entrevistas não tinha acontecido. Então isso me fez ver a entrevista de uma forma mais positiva. E eu fiquei tranquila. Até então, ele disse, olha, vou olhar novamente o seu currículo e depois entro em contato com você. Então, para mim, tudo bem, porque as outras entrevistas também meio que tinham andado dessa forma. E uma coisa que eu achei muito diferente dessa entrevista atual para as demais foi que na primeira, eu sempre tinha que passar por uma segunda entrevista. Nessa, eu fiz apenas uma única entrevista. E hoje, eu acabei de receber uma mensagem, né, do senhor Gilbert, que eu consegui a minha tão sonhada vaga de garçonete no Hotel Shangri-La. Então, eu só tenho que te agradecer por tudo que você fez para mim. Até você me deu, né, e foi duro de ouvir, mas, infelizmente, tudo isso contribuiu para que eu chegasse até aqui. Então, assim, a sua empresa está de parabéns, você está de parabéns, e eu agradeço muito a Deus e a você. Agora eu preciso muito de sua ajuda, porque eu não sei o que fazer. Então, eu queria muito que você me ajudasse a entender lá os pormenores do contrato. Aí você pediu ajuda, ele te deu ajuda, não foi? Foi, então, como eu falei no vídeo, realmente, né, eu já tinha perdido as esperanças, eu já estava praticamente finalizando meu contrato com a empresa e eu não tinha mais esperança que isso fosse acontecer de jeito nenhum, e eu tinha em mente que o principal contribuinte, né, o fator das minhas recusas, né, não era só a questão do perfil, porque perfil eu tinha, era a questão da idade mesmo. Então, Que estava na sua cabeça, né? Que é uma coisa que estava na sua cabeça. Quer dizer, para o pessoal que está assistindo, esse é o áudio que a Liara mandou para o Marcelo logo depois que ela terminou a entrevista e ficou emocionada, tal, não sei o quê. A gente fez ela lembrar desse momento, que foi recentemente, essa semana. E é verdade. O Marcelo me mandou o áudio e falou: eu vou mostrar para ela só para ela chorar. mas eu já chorei um bocado. A minha voz está um pouco tranquila ali, porque isso depois que eu já tinha chorado horrores, me descabelado toda. Aí eu mandei um áudio bem bonitinho, porque eu sabia que ele ia dividir com a família do MTV, né? E depois mandei esse mais desesperado, né? Agora me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Me ajuda, eu vou, né, parecer uma pessoa mais sensata, mandar um áudio bonitinho, né, para o pessoal ver que eu vou parecer mais equilibrada, porque eu ia gritar, ia surtar mesmo, né? Aí eu digo, bom, deixa. Mas olha, gente, uma coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: quando o seu Marcelo brigar com vocês, quando ele for duro e severo, porque ele não tem minhas palavras, não, tá? Ele não passa uma palavra de ninguém, não. Ele dá bronca igual o pai tá dando bronca em filho. Então, às vezes, algumas pessoas que já passaram por essa situação, pode ser difícil de ouvir, né? E pode até levar a pessoa a se desmotivar.
É. Mas eu espero, sinceramente, que assim como para mim essas broncas serviram, né, para que eu focasse, para que realmente eu fosse atrás, que eu não perdesse a fé no processo, né, que eu desse continuidade, que funcionava, como funcionou para mim. Então, assim, eu espero que as outras pessoas vendo esse meu depoimento, né, elas percebam isso, né, e realmente acredite que é possível, que é de verdade, que vai acontecer. Mas tudo tem um momento para acontecer. O meu momento foi agora. Demorou um pouco porque eu não facilitei o processo. Vamos ser realistas, né? Mas assim, talvez se eu tivesse me empenhado um pouco mais, né? Talvez realmente eu já tivesse ido. Mas foi bom, de repente eu precisava desse amadurecimento, desse autoconhecimento, né? De rever as minhas falhas, onde eu estava errando, para poder realmente ter essa oportunidade hoje de estar indo para Dubai. Maravilha! Liara Mara, essa cearense que foi criada em João Pessoa e hoje mora perto de Cajamar, longe do centro de São Paulo. E Não que está diz de que eu... malas prontas para trabalhar, que está de malas prontas para trabalhar no Hotel Shangri-La 5 estrelas em Dubai. Vai ganhar uma nota, tenho certeza disso, e vai ser muito feliz. A lição que a gente tira desse papo é que com 43 anos os sonhos podem estar apenas começando, senhoras e senhores. Liara, muito obrigado pelo papo. Você é uma simpatia, uma pessoa fantástica, tem um coração enorme. Espero que a sua mãe esteja bem, que a sua irmã também fique muito bem e que você vá trabalhar, você conquiste seus objetivos e quando bater a saudade você consiga visitar a sua família aqui no Brasil. Tá ok? Ok, muito obrigada, Eric. Obrigada mais uma vez à grande equipe de suporte que tem por trás, né, da MTV, ao Marcelo, né, que vocês continuem esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. E eu tenho certeza que eu vou ser cliente de vocês por muitos anos. E indicar os amigos também. Muito bem, indicar a galera. Agora você já pode falar, o Marcelo existe, o Eric existe, eu já falei com ele. É verdade, eu vou para Dubai, gente. Uhul! Muito bem. Muito bem. Tchau, Liara. Obrigado. Boa sorte. Tchau, obrigada, até mais. Tchau. Tchau.